os estudos que nós fazemos e que, evidentemente, nós seguimos, existem vários autores que tentam chegar na origem da problemática do ser humano. Quando nós falamos em questão de doença, é justamente o maior problema da humanidade. E uma coisa importante que eu acho para dizer aqui é que a questão psicológica, a questão da psicoterapia, não é cuidada como deveria. Então, quando a pessoa está doente, por influência já da filosofia de vida, da estrutura social, o ser humano acha que doença é só algo físico, algo da vida orgânica, e que a vida psíquica, que as emoções, que as ideias, quer dizer, aquilo que é invisível, que não é orgânico, seria secundário. Então, durante o transcorrer da história, houve várias pessoas que deram ideias a respeito da origem das doenças. O Freud, por exemplo, ele, a partir do século XIX, ele começou a dizer que a doença viria de algo histérico. O que seria, né, algo histérico? Que a doença seria de uma frustração sexual. Naquele tempo, era uma época vitoriana, então havia uma enorme repressão à vida sexual. Então ele atendia, geralmente, senhoras em Viena, que eram pessoas assim desesperadas, muito censuradas também na vida sexual. Então ele levou a coisa por esse caminho, achando que se curasse a vida sexual, a vida afetiva sexual, né, que a pessoa seria sã. Em seguida veio a Melanie Klein. Melanie Klein, que seguia Freud, inclusive na ideia de inveja. Ela dizia que a questão da inveja era primordial, não da frustração sexual, que a pessoa ficaria doente porque ela teria esse sentimento de inveja, já que ela traz pelo nascimento, e que depois, com o tempo, esse sentimento de inveja faria ela ser contra toda a vida, seria contra as outras pessoas, que ela seria ingrata com a própria mãe. Até a Melanie Klein deu a ideia do seio bom e do seio mau, que a criança boa, ela tem gratidão pelo seio que a mãe oferece, o leite que a mãe dá, a alimentação que a mãe dá. E a criança doente, invejosa, seria contra o seio bom, então morderia o seio, recusaria o alimento desde criança, e a vida toda seria doente assim. Mas antes, né, de Freud e Melanie Klein, houve na Alemanha, no sul da Alemanha, o Kraepelin, que ele era psiquiatra e atendia doentes na clínica psiquiátrica, e notava que geralmente os psicóticos, né, psicóticos são os doentes mais graves, eles tinham muita mania de grandeza. E essas pessoas com mania de grandeza, por causa disso, é que ficariam doentes. Então essa é uma ideia já tomada da psiquiatria. Depois tem o Viktor Frankl, né, que eu trabalhei com ele em Viena, até gostaria de mostrar aqui uma foto com ele. Eu trabalhei com o Viktor Frankl, e o Viktor Frankl é este aqui, né? Este acho que vocês conhecem, né? Faz tantos anos. Esse é o Hans Hopf, esse aqui sou eu, né? O Viktor Frankl achava que a questão da doença é devido, ele chamava de neurose noogenética, que a pessoa tem um vazio interno, que a pessoa sentindo aquele vazio, não conseguindo preencher na existência, ele era analista existencial, então a pessoa ficaria doente. Outro lá, Igor Caruso, que trabalhou metade do século passado com sucesso, ele dizia que a doença é quando o indivíduo torna as coisas pequenas, relativas, em absolutas. Ou então torna as coisas absolutas em relativas. A pessoa despreza o que é absoluto e incentiva o que é relativo. Depois, uma outra pessoa chamada Norbert Kepp, né, diz que a questão da neurose, da doença, é a rejeição ao ser.
Eu gostaria de mostrar aqui, eu fiz o trio das enfermidades, que talvez esclareça de uma certa maneira a origem. Trio das enfermidades. Aqui é o Kraepelin, que falava que o indivíduo fica doente porque ele tinha mania de grandeza. Ele pensava que era grande demais e então com isso saía fora da realidade. O Freud, né, a Melanie Klein, inclusive é o Freud, pôs também a questão na inveja, mas mais na frustração afetiva sexual. E eu a negação ao ser, o indivíduo que rejeita o ser. Ele tem o ser dele por entropia, né? A questão da entropia, da destruição, ele destruiria a estrutura do ser dele.